esperança de sair daquela situação. Eu juntei aquele valor e coloquei no altar. Eu sei, bispo, que eu fazer isso, né? No momento que eu desci do altar, eu tinha as preocupações e os problemas, mas eu estava em paz. E voltei a trabalhar. Primeira semana não deu resultado, a segunda semana não deu resultado, o primeiro mês não foi. Mas depois do segundo mês em diante, as coisas começaram a melhorar. Começou a mudar. Eu, dentro de mim, eu tinha mais força para trabalhar, eu ia com mais intrepidez, eu tinha mais segurança do que eu fazia. Isso tudo me levou para frente, tá? Paguei todo mundo, comprei uma casa, coloquei a minha família. Há um tempo depois eu montei uma corretora de seguros, no qual eu tenho sócio, eu tenho 8 funcionários hoje, que trabalham com a gente, né? A gente viaja, a gente come bem, a gente tem tudo de bom, não nos falta nada, mas o principal de tudo foi o Espírito Santo, porque Ele veio selar não só em mim, como na minha esposa, como nas minhas filhas, e todos nós somos do altar. E desde esse dia, nunca mais paramos de sacrificar, porque não é um sacrifício, é um privilégio, é uma oportunidade que a gente tem de poder escrever uma nova história. Por mais que eu tenha estudo, eu voltei a estudar, me formei e tudo, mas por mais que eu tenha estudo, não diz o altar, ele diz muita coisa. E vamos nessa fé até o fim. Então a maior riqueza é quem? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é a minha maior riqueza. Graças a Deus por isso, porque eu sou livre hoje. Hoje eu ando de cabeça erguida, onde eu vou, eu sou respeitado, não só eu como minha família. E quantos anos que a sua vida está mudada? Estou aqui há 24 anos. Essa história começou há 24 anos atrás. Continua no altar. Graças a Deus, é a minha 48ª vez que eu vou para o altar. E Deus sempre tem uma resposta. O que o altar deve para o senhor? Nada, eu só venho agradecer hoje. Só venho agradecer. Deus abençoe muito mais, seu Silvio. Fique de pé, por favor. A vida dele melhorou ou mudou? Mudou. Mas foi da noite para o dia? Não. Foi uma mágica? Não. Foi de fé em fé. Você vê que ele já no começo, vindo 3 meses, já viu uma diferença, uma amostra pequena do poder de Deus. À medida que ele foi se lançando, foi para o altar, a obra de Deus foi feita nele, através dele, na família dele. Hoje uma vida completa. Mas o maior tesouro que ele tem é qual? O Espírito Santo. Está aqui, ó. O altar é o tribunal de Deus na terra. Quem é que pode vir para o altar? Quem? Qualquer pessoa que creia. O altar está à disposição de todos. O altar não rejeita ninguém. O altar não faz acepção de pessoas. Agora, é para quem crê. Daqui a pouco nós vamos falar mais. Amém? Cadê a sua aliança? Está aí no dedo? Levante para Deus, feche os seus olhos e diga: meu Deus, mais uma segunda-feira eu estou aqui na minha aliança com o Senhor, pois eu creio que aliado com o Senhor, este ano, dos anos que eu vivi até aqui, será o maior, o melhor da minha vida. Honre a minha fé, é o que eu te peço e creio. Coloque a mão da aliança em cima da sua cabeça. Coloque a mão da aliança em cima da sua cabeça. Feche os seus olhos. Deixe eu orar. Meu Senhor, nós não estamos aqui brincando às segundas-feiras. Nós nos reunimos aqui no Teu nome, crendo na Tua palavra, para buscarmos a Tua direção, porque só o Senhor é que tem a palavra da vida e da vida eterna. Então vem agora, meu Deus, falar, orientar, ilumina esse entendimento, essa mente, com a luz da Tua santa palavra. Que a Tua palavra entre nessa mente, dentro desta pessoa, meu Senhor, e que esta pessoa consiga entender o
que o Senhor vai falar, e entendendo que ela tenha força e coragem para praticar. Eu não sei da vida dessas pessoas, mas o Senhor sabe e tem o que cada uma delas de verdade precisa. Então, meu Deus, ajuda, orienta, ilumina, é o que eu te peço. E você que concorda, diga: assim seja. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor, pode tirar a mão da cabeça. Olhe para mim. Esse propósito da aliança é toda segunda-feira. E se tiver uma segunda-feira que eu não tiver com vontade? É com vontade, sem vontade? Quantas vezes você já foi trabalhar sem vontade? Mas por que você foi trabalhar sem vontade? Você precisa? Bispo, por que mesmo sem vontade eu devo vir? Você reconhece que precisa de Deus? Então mesmo sem vontade venha. Amém? Mesmo aparecendo dificuldades, obstáculos, bispo, eu tenho vindo, a coisa ainda não está do jeito que eu quero, que eu preciso. Persevere, Deus é fiel, faça a sua parte, Deus sempre vai fazer a parte dele. Deus nem se adianta e Deus também não se atrasa, ele age na hora certa. O tempo nosso é um, o tempo de Deus é outro. Quem entendeu? Então leve a sério a sua aliança com quem? Com Deus. Faça chuva, frio, trânsito, como sempre tem um monte de dificuldade, mostre para Deus e para o mal que você está levando a sério a sua aliança com Ele. Amém? É toda segunda-feira. Você pode até trocar de horário, não vai dar para eu estar aqui 18h30 na semana que vem. Tem outros 5 horários fora esse. Não falte, não quebre a sua aliança com quem? Com Deus. Amém? Deus é palavra. Se você tiver palavra com Ele, você vai ver a palavra dele se cumprir na sua vida. E uma outra coisa importante que toda segunda-feira a gente tem repetido aqui para vocês: a minha fé, se eu quero vencer com Deus, a sua fé, se você quer vencer com Deus, a nossa fé precisa estar forte. Amém? E a minha fé, a sua fé não vai estar forte por obra do acaso. Não, a nossa fé só vai estar forte se a gente investir nisso. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de quem? Da palavra de Deus. Por isso, como você se esforçou para estar aqui hoje, segunda-feira, se esforce para antes de segunda-feira que vem, você está aqui quarta-feira. Essa quarta-feira agora é feriado aqui em São Paulo. E além de ser feriado, vai ser quarta-feira, dia 9 de julho, é aniversário da Igreja Universal. A igreja vai estar completando 48 anos de guerra, de luta e de vitórias. Amém? E nós vamos falar, o que vai ser falado aqui dentro da palavra de Deus é o porquê. Qual o segredo da gente enfrentar tanta luta e prevalecer, e vencer, e avançar, e a igreja, a obra de Deus seguir avançando? Nós vamos falar desse segredo. Qual é esse segredo que está na palavra de quem? Traga a sua Bíblia. Como vai ser feriado e aniversário da igreja, a reunião à noite vai ter durante o dia, manhã e à tarde, mas à noite vai ser num horário diferente. Normalmente a reunião da noite aqui no Templo de Salomão é às 20 horas. Nessa quarta-feira feriado vai ser às 18h48, exatamente pelo aniversário de 48 anos da Igreja Universal. Que horas vai ser o culto quarta-feira? 18h48. Chegue antes, chegue cedo, para você receber tudo que Deus tem para você do começo ao fim. Amém? E uma última coisa dentro disso, da nossa fé está forte. O primeiro dia da semana não é segunda-feira. Segunda-feira é o primeiro dia útil da semana. O primeiro dia da semana é qual?
domingo. Então, se eu decidir fazer de Deus o primeiro, ter aliança com Ele, no primeiro dia da semana eu devo estar aonde? No escuto, pessoal, na casa de Deus, para buscar a quem? A Deus. E nesse domingo agora, dia 13 de julho, nós vamos participar da Santa Ceia, pela fé do corpo e do sangue de Cristo. Vai ser um domingo ainda mais especial, segundo domingo da justiça. Amém? Tem às 7 da manhã, às 9:30 da manhã e às 18 horas. Não perca. Mostre para Deus com atitude que você está priorizando Ele para a sua vida. Amém? Deus, mais do que ouvir nossas palavras, Ele quer ver as nossas atitudes. Sente-se, por favor. Hoje nós vamos falar de mais um herói da fé, que tem muito para nos ensinar. Vamos falar de Jefité. Vamos falar desse herói da fé. Lá em Juízes, capítulo 11, versículo 1, começa dizendo assim: preste atenção no que Deus quer falar com você, te orientar. Era então Jefité, o Gileadita, homem o quê? Valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Então, antes da gente continuar, preste atenção. Jefité já nasceu em vantagem ou em desvantagem? Já nasceu em desvantagem. Era um homem valoroso, que quer dizer corajoso, esforçado, mas diz aí, porém, tinha um porém: era filho de uma prostituta. Mas não para por aí, diz mais, versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra o quê? Mulher. Então, se não bastasse esse porém dele ser filho de uma prostituta, quando seus irmãos cresceram, o que fizeram? Expulsaram ele, falaram: olha, aqui você não vai ficar não, você não vai ter direito à herança do nosso pai não, porque você é filho de outra mulher. E ele teve que ir embora, e ele fugiu e foi viver numa outra cidade. Eu não sei se você, pessoal, que está vindo aqui há pouco tempo, ou você que já vem aqui há muito tempo, se você tem observado as pessoas que Deus se manifesta na vida delas. Você que esteve aqui segunda-feira passada, você lembra de quem a gente falou? Falamos de quem? De quem? Gideão, não foi? Quem era Gideão? O menor da casa do seu pai. A família de Gideão era mais o quê? Mais pobre. Mas foi em Gideão que Deus se manifestou e fez justiça. Olha quem era Jefité: filho de uma prostituta que foi rejeitado pelos seus irmãos. Então, por isso, não importa o seu passado,
Se você teve pai, não teve, teve mãe, não teve, se você foi criado por outras pessoas, se você foi rejeitado, abandonado. Eu não sei qual foi o seu passado, eu não sei qual tem sido até aqui o seu presente, mas preste atenção nas pessoas que Deus age na vida delas. Deus, ele tem uma queda, pessoal, pelos mais rejeitados, pelos mais desprezados, porque essas pessoas, quando ele se manifesta na vida delas e transforma, muda, não tem como não dizer que o que aconteceu foi o quê? Um milagre. Há pessoas que ela não precisa querer, olha, o Deus da Bíblia, ele existe, ele é vivo. A vida dela mostra que Deus é vivo, que Deus existe, pela obra que Deus fez e tem feito nela e através dela. Não foi porque Jefité foi rejeitado pelos seus irmãos, não foi porque a sua mãe foi uma prostituta que ele se fez de vítima. Tanto é que diz a palavra de Deus que ele era um homem o quê? Valoroso, corajoso, lutador, que acima de tudo ele tinha sua fé em quem? Como nós vamos ver mais adiante. Lá para essa cidade onde ele foi, por ele buscar a Deus, por ele crer em Deus, lá ele começou a se destacar. E depois de um tempo, não foi da noite para o dia, daquele lugar que ele saiu humilhado, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pela sua família, olha como ele voltou para aquele lugar. Depois você pode ler todo o contexto, toda a história, mas vamos focar aqui naquilo que vai dar um entendimento maior para você. Olha o que diz ainda no capítulo 11, só que no versículo 11, diz assim: assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, do lugar de onde ele tinha fugido, porque os seus irmãos o rejeitaram, e o povo o pôs, por quê? Por chefe e príncipe sobre si. Olha só, quando um povo inimigo ao povo de Jefité, o povo de Amon, se levantou contra o povo de Israel, sem ter alguém para liderar eles, para tomar frente e lutar contra o povo inimigo, de quem eles lembraram? Jefité, o excluído, o rejeitado. Foram atrás dele e o trouxeram de volta para fazer dele o que está escrito aí? Chefe, e não só isso, o que mais? Príncipe. O povo o escolheu como chefe e o que? Príncipe sobre eles. Da onde ele saiu, rejeitado, humilhado, ele voltou como? Honrado, como príncipe, como chefe, saiu por baixo e estava voltando como? Deus é especialista em fazer isso. Esse lugar, essa empresa, essa situação, até na sua própria família, que você foi excluído, colocado de lado, rejeitado. Bispo, eu fui literalmente expulso, eu passei por essa situação. Deus quer fazer algo que você nem imagina. Amém? Não é fazer vingança, não, é fazer justiça. Quem está entendendo? É fazer justiça. Olha o que Deus fez. E isso está na palavra de Deus. Não é como um conto, não, como uma historinha, não. É Deus falando para você
olha, o que eu fiz com ele, eu quero fazer com você. Eu sou o mesmo, a minha palavra é a mesma, o meu poder é o mesmo. Agora, o que Deus quer encontrar na gente? Condições humanas? Merecimento? Não, o que Deus quer encontrar? Uma coisa só, o que? Fé. Fé, para Ele falar e a gente o que? Obedecer. Ele só quer encontrar isso, fé. Lá na parábola da viúva tem a pergunta: quando vier porém o Filho do Homem, encontrará fé aonde? Na terra. Deus está procurando pessoas de fé para tirá-las de baixo e colocá-las aonde? Colocar essas pessoas em cima, tirar a vergonha e dar o que? A honra. Deus é especialista em fazer isso. Então não importa o seu passado, não importa o seu presente, importa uma coisa: se diante do que Deus está falando você manifestar o que? A fé. O mesmo Deus que se manifestou na vida de Jefité e de tantos outros, como na vida aqui do seu Silvio, que chegou fracassado na igreja, fracassado como pessoa por dentro e fracassado por fora. E olha o que Deus fez dentro dele e fora. Olha que bacana. Tanto é, termina aqui o versículo 11 dizendo assim: e Jefité falou todas as suas palavras perante quem? Perante o Senhor em Mispá. Então ele falou com quem? O que ele falou com Deus, porque a confiança dele não estava na sua força, a confiança dele estava em quem? Em Deus. Aí diz assim lá no versículo 27, ele tentando dialogar com o rei de Amon, com um povo que estava querendo guerrear contra o povo de Israel. Olha o que ele disse: tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. Olha o que ele diz: o que? O Senhor, que é o que? Juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Então ele queria que quem fizesse justiça? Quem? Deus. Tem muitas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, e muitos confundem justiça com vingança. Você vê que ele falou: olha, eu não fiz nada contra você, eu não pequei contra você, mas o Senhor, em outras palavras, em quem eu creio, confio, Ele é o juiz, e Ele vai julgar quando? Hoje, entre o povo de Israel e entre o povo de Amon. Você crê que Deus, Ele é o justo juiz? Quem crê? Se Ele é o justo juiz, o que Ele quer fazer? Não escuto, pessoal, mas o que Ele precisa encontrar? Merecimento? Não, Ele precisa encontrar fé. Jefité era perfeito? Não, era um ser humano como eu, como você, sujeito a erros, a falhas, mas era uma pessoa de quê? De fé. Olha o que aconteceu no versículo 19, no versículo 29, perdão, 11:29 de Juízes. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, por ele manifestar essa fé, essa dependência de quem? De Deus. Quem é que veio sobre ele? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre ele. Você lembra semana passada? O Espírito de Deus também veio sobre quem? Sobre Gideão. O Espírito de Deus, pessoal, ele vem sobre todos que colocam toda a sua vida nas mãos de Deus,
toda a sua fé em Deus. Não é aqueles que se lançam com um pé na frente e o outro atrás, não. Deus, Ele coloca o Espírito dele dentro daqueles que se lançam 100%, de corpo, espírito